Você já se perguntou por que Adão, vivendo num paraíso perfeito, com tudo à sua disposição e na presença direta de Deus, sentiu um vazio? O Jardim do Éden era o cenário da perfeição absoluta, rios de água pura, árvores com os melhores frutos, animais vivendo em paz. E Adão, ali, em comunhão direta com o Criador. Ele tinha um propósito claro: cuidar, guardar e governar toda a criação. Mas, mesmo com tudo isso, algo faltava. Adão experimentou a primeira sensação de incompletude da história humana. Vamos mergulhar nessa história, porque ela revela algo profundo sobre nós. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus faz uma declaração surpreendente. Depois de criar o universo e dizer que tudo era bom, ele olha para Adão e diz: "Não é bom que o homem esteja só." Pela primeira vez, algo é classificado como não bom: a solidão de Adão. Isso não era um erro no plano de Deus, mas a preparação para o cumprimento dele. Imagine a cena. Adão está no jardim, dando nome a todos os animais. Ele vê o leão e a leoa, o pássaro e sua companheira, todos em pares. E no meio de toda aquela vida abundante, ele percebe: e eu? Cadê o meu par? Essa foi a primeira experiência de solidão da humanidade, um momento que revela uma verdade fundamental sobre nós. Fomos criados para o relacionamento. O desejo por conexão está no nosso DNA espiritual. É um reflexo do próprio Deus, que não é um ser solitário, mas uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, existindo em perfeita comunhão. Portanto, aquele vazio de Adão não era um defeito, era um chamado divino. Era Deus dizendo: você não foi feito para viver sozinho. Esse sentimento de vazio, essa inquietude que todos nós sentimos em algum momento da vida, não é um castigo. É um convite. É um convite para dependermos de Deus e para valorizarmos as pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Esse vazio tem funções espirituais importantíssimas. Ele nos lembra que precisamos de Deus. Ele desperta em nós a capacidade de amar de verdade. Ele nos motiva a buscar um propósito maior e nos guia para a vida em comunidade. O vazio é como uma voz que nos chama para algo além de nós mesmos. Santo Agostinho, um dos grandes pensadores da Igreja, resumiu isso perfeitamente quando disse: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti." Milênios se passaram, e a humanidade continua tentando preencher esse vazio com as coisas erradas. Buscamos sucesso, prazeres, status, bens materiais, mas tudo isso é temporário. É como tentar encher um balde furado. O verdadeiro preenchimento, a verdadeira paz, só vem de Deus. Ele nos oferece descanso, propósito e, acima de tudo, comunhão. Claro, a história não termina aí. O pecado entrou no mundo e criou uma distância ainda maior entre nós e Deus, aprofundando esse vazio. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandonou. Ele enviou Jesus Cristo para restaurar essa conexão perdida. Jesus é a ponte sobre o abismo que nos separava de Deus. Ele nos oferece o perdão que cura a alma, o propósito que dá sentido à vida e a restauração dos nossos relacionamentos. A verdadeira plenitude não vem de ter mais coisas, mas de ter mais de Deus. E como temos mais de Deus? Através da adoração, do serviço ao próximo, do amor sacrificial e da vida em comunidade, que é a Igreja. Mas o vazio não se manifesta apenas na nossa relação com Deus. Ele também aparece nos nossos relacionamentos humanos. Quando Deus viu que Adão estava só, Ele criou Eva. E note, ela não foi criada para ser inferior ou uma simples ajudante. Ela foi criada como uma parceira idônea, ou seja, igual, complementar. A reação de Adão ao vê-la é emocionante. Ele exclama: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne." É um grito de reconhecimento, de alívio. Ele finalmente encontrou alguém como ele. Esse encontro revela que a nossa identidade se completa no relacionamento com o outro. Fomos projetados por Deus para viver em duas dimensões: a vertical, que é a nossa comunhão com Ele, e a horizontal, que são os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Essas duas dimensões não competem entre si. Elas se complementam. Tentar viver apenas com uma delas é como tentar voar com uma asa só.
você não alcançará a plenitude para a qual foi criado. Como eu mencionei antes, a Trindade é o nosso modelo supremo de relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo existem em perfeita harmonia, amor e unidade. Sozinho, Adão não conseguia refletir completamente essa imagem relacional de Deus. Foi com a chegada de Eva, com o início da primeira comunidade humana, que a imagem de Deus pôde ser refletida de forma mais completa. Isso nos ensina que o nosso propósito envolve reciprocidade, amor, pertencimento e um objetivo em comum. É muito importante entender isso. Sentir-se vazio ou solitário não é sinal de falta de fé ou de fraqueza espiritual. Pelo contrário, é a evidência de que você foi criado para múltiplas e profundas conexões. Reconhecer a própria carência, a própria necessidade do outro, é um sinal de saúde emocional e espiritual. Deus nos projetou para cultivar relacionamentos significativos, tanto com Ele quanto com as pessoas ao nosso redor. Nesse sentido, o vazio pode ser libertador. Ele nos mostra a beleza do projeto original de Deus. Fomos feitos para amar, para compartilhar, para pertencer e para viver uma vida com propósito ao lado de outros. Então, o que fazemos quando esse sentimento de vazio bate à nossa porta? A história de Adão nos dá 4 passos práticos. Primeiro, reconheça a sua falta. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Diga: Senhor, eu me sinto só. Eu preciso de Ti e de pessoas na minha vida. Segundo, volte-se para Deus. Busque-o em oração, na leitura da sua palavra. Ele é a fonte de todo preenchimento. Terceiro, valorize os relacionamentos. Invista tempo e energia nas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Sua família, seus amigos, sua comunidade de fé. Não espere que os outros venham até você. Seja proativo. E quarto, viva com propósito. Sirva aos outros. Use seus dons e talentos para fazer a diferença no mundo. Quando vivemos para algo maior que nós mesmos, o vazio perde sua força. Fazendo isso, a solidão deixa de ser algo doloroso e se transforma em uma oportunidade para uma comunhão mais profunda. O vazio se torna a própria voz de Deus, nos convidando a nos reconectar com Ele e com os outros. Resumindo, a história de Adão no Éden não é apenas uma história antiga. Ela revela princípios que valem para todos nós, hoje. A comunhão com Deus e com o próximo é essencial para sermos plenamente humanos. O vazio não é um defeito de fabricação, mas um sinal de que precisamos de relacionamentos. E Jesus Cristo é a resposta definitiva que restaura nossa alma, nos dá um propósito eterno e cria uma comunidade verdadeira. Portanto, da próxima vez que você sentir aquela solidão ou aquela saudade de algo que nem sabe o que é, não se desespere. Lembre-se, isso não é um sinal de que algo está errado com você. É um lembrete de que você foi criado para mais. Você foi criado para viver em plena comunhão com Deus e com os outros. Ao abraçar essa verdade, o vazio deixa de ser uma dor e se torna um guia, nos chamando de volta para o coração de Deus e para a beleza da vida em comunidade. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.